Em um possível futuro, Ragnar enfrenta um dragão colossal e o derrota com facilidade. Enquanto observa o corpo da criatura cair, ele murmura para si mesmo que ainda precisa ficar mais forte, precisa matar mais dragões. Essa é a visão de um futuro, onde ele alcançou um poder absurdo, mas a realidade é bem diferente. No presente, Ragnar mal consegue lidar com um dragão comum. Ele é completamente dominado na batalha, e só não morre porque Léo entra em cena e derrota a criatura com facilidade. Mesmo tendo apenas 12 anos, Léo já é uma caçadora de dragões de primeira classe, com um talento fora do comum. Ragnar é o irmão mais velho dela, e apesar da diferença de força entre os dois, Léo fica extremamente feliz sempre que recebe elogios dele. Um simples carinho na cabeça depois da batalha já é o suficiente para deixá-la radiante. O mundo em que vivem já foi devastado por dragões, conhecidos como a linhagem do sangue. Para derrotá-los, os humanos dependem de duas coisas: armas de prata, capazes de congelar o sangue dos dragões, ou a exposição direta à luz do sol. Como prova das caçadas, os caçadores costumam levar os corações das criaturas. Depois de concluírem mais uma missão, os dois retornam para a cidade. Léo já acumula feitos impressionantes, tendo abatido dezenas de dragões em pouco tempo, o que faz com que seja conhecida como um verdadeiro prodígio. Muitos a invejam, mas para Ragnar, ela sempre será sua heroína. Durante o jantar, Ragnar aproveita um momento simples para guardar na memória a imagem de Léo feliz enquanto come. Aquilo para ele já é felicidade suficiente. Mas o clima muda quando um caçador chamado Slime aparece e começa a provocar. Ele zomba de Ragnar, dizendo que ele só vive à sombra de Léo e não passa de um peso morto. Incomodado por não ser reconhecido, ele descarrega sua frustração em cima dele. Léo não tolera aquilo. Sem hesitar, ela puxa sua espada de prata e aponta diretamente para o pescoço dele. Com frieza, ela deixa claro que não se importa com fama ou dinheiro. Seu objetivo é se tornar a mais forte de todas, superando qualquer criatura. E afirma que esse caminho será construído com o sangue dos dragões. Quando Léo pergunta quem quer lutar ao lado dela, ninguém se manifesta, exceto Ragnar. Mesmo sendo mais fraco, ele dá um passo à frente sem pensar duas vezes. Léo sorri, claramente feliz. É exatamente por isso que ela escolheu ele como companheiro. Depois disso, ela chama Ragnar para descansar e até pede ajuda para tomar banho, o que deixa o outro caçador completamente irritado de inveja. Naquela noite, enquanto Léo dorme tranquilamente, Ragnar continua treinando sozinho, sem parar, até que algo muda. Durante o treino, ele vê a imagem de um homem de olhos azuis, que o alerta. Léo vai morrer! Imagens começam a invadir sua mente. A cidade em chamas, destruição por todos os lados, e Léo sendo atingida por inúmeros ataques. O desespero é tão grande que Ragnar começa a chorar. Ele acorda assustado, acreditando que foi apenas um pesadelo, mas a voz ainda ecoa na sua cabeça. E a partir daquele momento, nada mais volta a ser como antes. Nos dias seguintes, Ragnar não consegue se livrar daquela visão. O medo cresce em silêncio. Mesmo assim, ele tenta agir normalmente. Chega até a preparar uma refeição caprichada para Léo, que fica extremamente feliz. Depois de comer, ela acaba dormindo ali mesmo, e Ragnar a leva com cuidado até a cama. O tempo passa, e curiosamente as missões de caça começam a diminuir. Enquanto outros caçadores reclamam da falta de trabalho, Ragnar continua treinando sem parar, atormentado pela imagem da morte de Léo. Até que um aviso chega. Uma horda de dragões está avançando em direção à cidade de Dona, um lugar que há anos vivia em paz. Léo fica animada com a notícia, principalmente porque gosta de uma padaria de lá. Mas Ragnar sente apenas um peso no peito, uma sensação ruim que não consegue explicar. Percebendo o cansaço dele, Léo segura sua mão e tenta confortá-lo. Ela relembra o momento em que se conheceram, quando Ragnar estava sendo maltratado, e diz que, desde aquele dia, teve a sensação de que ele se tornaria o mais forte de todos. Em seguida, ela o abraça e promete protegê-lo até esse dia chegar. Essas palavras fazem Ragnar lembrar do seu passado. Seus pais foram mortos por dragões quando ele ainda era uma criança. Depois disso, todos que se aproximaram dele acabaram tendo o mesmo destino. Com o tempo, começaram a acreditar que ele era amaldiçoado. Tudo só mudou quando Léo apareceu, derrotando um dragão sozinha bem diante dele. Desde então, Ragnar passou a acreditar que ela era invencível, e tudo o que ele queria era continuar ao lado dela, mas a realidade destrói essa esperança. A cidade de Dona é completamente aniquilada por um exército de dragões. Quando a missão para enfrentar essa ameaça é anunciada, Léo se voluntaria imediatamente. Mesmo com os avisos de outro caçador, Ragnar sente que algo está errado, e o medo toma conta. E então, acontece. A cidade é engolida pelas chamas, exatamente como no pesadelo. Ragnar, desesperado, implora para Léo fugir, mas ela apenas sorri e avança para a batalha. No meio do caos, uma figura surge,
um homem coberto de sangue, que elimina os caçadores ao redor com facilidade absurda. Ragnar reconhece na hora. É o homem do seu sonho. Ele tenta atacar, mas sua espada de prata se quebra instantaneamente. Sem chance alguma, Ragnar é arremessado e acaba caindo inconsciente. Enquanto isso, Léo continua lutando. E é nesse momento que Ragnar vê o futuro. Um futuro onde Léo morre. E ele sobrevive. Consumido pelo ódio, ele passa anos treinando para se vingar dos dragões, alcançando um poder monstruoso, mas sem ninguém ao seu lado. Então o Homem de Olhos Azuis aparece novamente. Ele revela a verdade. Aquele é o próprio Ragnar, do futuro. Alguém que conquistou força suficiente para fazer até o Rei dos Dragões se ajoelhar, mas que perdeu tudo no processo. Ele diz que esse poder não tem valor algum se não há ninguém para proteger. Desesperado, Ragnar implora por esse poder. Qualquer coisa para salvar Léo. O Ragnar do futuro apenas sorri e atravessa o peito dele com uma espada de prata. Naquele instante, todas as suas experiências, memórias e poder são transferidos. Ragnar desperta e tudo muda. Com um simples toque, ele congela vários dragões ao redor. Quando um dragão superior assume sua verdadeira forma, Ragnar o elimina com facilidade absoluta, como se não fosse nada. Léo, em lágrimas, chama pelo nome dele. Ragnar apenas sorri e a abraça com força, como se tivesse recuperado algo que havia perdido. Lá no fundo, ele entende. Aquele momento só foi possível porque sua versão do futuro sacrificou tudo. No fim daquele dia, várias cidades foram destruídas, mas graças a Ragnar, aquele lugar sobreviveu. Mais tarde, enquanto tentam se recuperar, um antigo conhecido aparece dizendo que a hospedagem deles foi destruída, então terão que ficar em outro lugar. Ragnar, sério, alerta que todos deveriam deixar o reino o quanto antes, porque quando a entidade suprema dos dragões se move, a morte vem rápido. Alguém pergunta de onde veio tanto poder, mas antes que ele responda, Ragnar simplesmente desmaia. Mesmo inconsciente, ele continua chamando o nome de Léo, e enquanto observa aquilo, Léo percebe duas coisas. Tudo aquilo foi resultado do esforço desesperado de Ragnar, mas ao mesmo tempo, aquele poder está começando a sair do controle. E então, de repente, a terra treme, a floresta ao redor começa a se mover, e um novo ataque se aproxima. Em outro lugar, dentro de uma caverna, um homem gigantesco e obeso aguarda sua refeição. Ao redor dele, servos tremem de medo, evitando até levantar a cabeça. Quando o prato é servido, ele demonstra satisfação, mas logo seu olhar muda, revelando uma natureza grotesca. Sem qualquer hesitação, ele devora pessoas ali mesmo, como se fosse algo comum. De volta à cidade, Léo e outro caçador lutam contra árvores gigantes que começam a atacar os civis. Os golpes deles congelam as raízes imediatamente, e logo percebem que aquilo também é obra dos dragões. Enquanto isso, Ragnar ainda está inconsciente, até ser capturado por aquelas raízes e suspenso no ar. No instante em que sente o perigo envolvendo Léo, algo dentro dele desperta. Uma onda de poder explode. Tudo ao redor congela instantaneamente. Ragnar abre os olhos e, guiado por uma sensação estranha, percebe uma presença vindo da direção da caverna. Sem perder tempo, ele parte para lá, enquanto Léo o segue, preocupada. Durante o caminho, Ragnar se culpa. Ele acredita que relaxou demais, que foi descuidado ao achar que tudo estava resolvido após derrotar apenas alguns dragões. Ao chegar na caverna, ele encontra uma cena brutal. O homem monstruoso está prestes a devorar uma jovem de cabelo branco. Sem pensar duas vezes, Ragnar avança e o acerta com um golpe direto. Para ele, existe uma única verdade. Se quiser proteger quem ama, precisa eliminar todos os dragões, sem exceção. Após ser salva, a garota tenta se apresentar, mas Ragnar fala primeiro. Ele revela o nome dela, Crimson. E não só isso, ele menciona detalhes impossíveis, como sua origem, suas habilidades e até sua verdadeira natureza. A tensão toma conta do ambiente, mas Ragnar pede para todos abaixarem as armas. Segundo ele, Crimson é uma aliada, alguém que no futuro esteve ao lado dele na luta contra os dragões. Mesmo sem entender completamente, Crimson afirma que também deseja exterminar a raça dos dragões, mesmo que isso custe sua própria vida. Ragnar então propõe uma aliança. Se lutarem juntos agora, talvez consigam mudar o destino que ele já viu. Mas a resposta não é o que ele esperava. Crimson o acerta com um tapa, irritada com a forma como ele revelou sua identidade, sem qualquer cuidado. E naquele mesmo instante, o monstro se levanta novamente, tomado pela fúria. Tomado pela raiva, o monstro revela sua verdadeira identidade, como um dragão superior, e tenta devorar Ragnar de uma só vez. Mas agora tudo é diferente. Em um único movimento, Ragnar libera uma massa de energia prateada. Um clarão toma conta da caverna, e no instante seguinte, o corpo do dragão se despedaça completamente, congelado de dentro para fora. O poder é avassalador, muito além do que ele mesmo consegue compreender. Logo após o ataque, Ragnar desmaia.
Léo observa tudo à distância, em choque. Há admiração em seu olhar, mas também medo. Aquele poder já não é algo que ela consegue alcançar. Quando Ragnar desperta, ele toma uma decisão imediata. Pede para que Léo leve os sobreviventes para fora do reino, enquanto ele ficará para eliminar o restante dos dragões. Léo se desespera. Em lágrimas, diz que não quer ser deixada para trás. Ragnar entende. Ele sabe que até agora, Léo sempre se manteve forte para continuar ao lado dele, mas lembrando do futuro que viu, ele endurece. Ele afirma que, do jeito que está, Léo não tem força suficiente e que, se continuar ali, vai morrer. Ferida pelas palavras, Léo parte para cima dele, mas a diferença de poder é absurda. Com um simples movimento, Ragnar desarma o ataque dela. Quando Léo recobra a consciência, já está sendo carregada por ele, enquanto se afastam da cidade em ruínas. Lá no alto de uma montanha, ela não consegue conter as lágrimas. Ragnar permanece em silêncio. Logo depois, a garota de cabelo branco se aproxima e pergunta se ele está triste, mas se surpreende ao ver lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Mesmo assim, Ragnar não responde, apenas diz que eles devem seguir juntos a partir dali. Ela tenta negar sua verdadeira natureza, dizendo que não é um dragão, mas Ragnar sabe a verdade. Ele explica que o poder dentro dela foi selado em troca de imortalidade. Ao ouvir isso, ela reage irritada, tentando reafirmar quem é. Ragnar apenas sorri de leve. Ele lembra que no futuro, ela tinha dificuldade em confiar nas pessoas. Por isso, decide agir com sinceridade, tentando conquistar essa confiança da mesma forma que fez com Léo, mas ela interpreta tudo errado, achando que ele está sendo inconveniente, até perceber que Ragnar simplesmente desmaia novamente, tomado por uma febre intensa. Enquanto ele está inconsciente, ela analisa seu corpo e percebe algo assustador. O poder da espada de prata se fundiu completamente com ele, uma energia capaz de eliminar dragões com um único golpe. Naquele momento, ela entende o potencial que Ragnar possui. Quando ele acorda, ainda está longe de dominar totalmente esse poder. Mesmo assim, explica que, no futuro, eles lutaram juntos e derrotaram um dos líderes dos dragões. Ela finge não acreditar, mas por dentro fica inquieta. Ragnar sabe demais. Pouco depois, uma grande quantidade de dragões se aproxima. Sem hesitar, Ragnar a coloca sobre o ombro e avança para o confronto. Diante da ameaça, ele salta e libera inúmeras lâminas de energia prateada. Os dragões são atingidos em cheio, um a um. Todos congelam e caem. Ela observa aquela cena em silêncio, impressionada. Em seguida, revela mais do que estava escondendo. Liberando seu verdadeiro poder, assume sua forma original e se apresenta como Crimson. Diante disso, ela aceita a proposta de aliança, mas com uma condição. Entrega a Ragnar um veneno. Se ele a trair, morrerá instantaneamente. Sem hesitar, Ragnar bebe tudo. Ele está disposto a sacrificar qualquer coisa para mudar o futuro. Vendo essa determinação, Crimson finalmente aceita cooperar. Ela deixa claro o objetivo: destruir completamente todas as linhagens de dragões. Sem deixar sequer um vestígio, Ragnar baixa a cabeça em silêncio, porque ele já conhece esse caminho e sabe muito bem como tudo termina. Um dragão superior com domínio sobre o vento avança sem qualquer piedade, massacrando civis enquanto manipula correntes de ar com crueldade. As rajadas cortam, dilaceram, prolongando o sofrimento das vítimas como se fosse um jogo. Do outro lado, caçadores de dragões tentam reagir, mas são completamente dominados. A diferença de poder é absoluta. Quando tudo parece perdido, um veículo surge em alta velocidade. Ragnar salta para fora como um vendaval. Com sua espada de prata, atravessa os dragões com golpes precisos, eliminando um após o outro. Enquanto isso, Crimson assume o controle, guiando o avanço com frieza. É ali que a jornada dos dois realmente começa. Antes desse confronto, enquanto discutiam a aliança, o subordinado de Crimson, uma criatura capaz de mudar de forma, se transforma em humano e começa a provocar Ragnar. Ele age com arrogância, exigindo respeito por sua posição. Mesmo assim, Ragnar aceita sem resistência. A situação só muda quando Crimson intervém, claramente irritada com o comportamento dele. Em seguida, volta sua atenção para o que realmente importa, o futuro que Ragnar viu. Ela faz perguntas, tenta extrair informações, mas Ragnar admite que suas memórias ainda estão incompletas. Segundo ele, tudo começou a voltar apenas depois de reencontrá-la. Isso levanta suspeitas. Ragnar então explica que, mesmo sem lembrar de tudo, o poder já está completamente fundido ao seu corpo. Crimson não responde diretamente, apenas observa, como se estivesse analisando cada detalhe. Assumindo a identidade de uma maga, ela começa a manipular a percepção dos caçadores ao redor. Nesse mundo, magia é algo raro, geralmente ligado aos dragões superiores, e isso chama a atenção. Quando o subordinado demonstra suas habilidades, alternando entre formas, os caçadores passam a acreditar ainda mais no que estão vendo. Entre eles, um caçador se aproxima
aproxima e implora por ajuda. Ele relata que o Dragão do Vento tem poder suficiente para devastar cidades inteiras, e que até caçadores experientes foram forçados a fugir. Ao ouvir isso, Crimson reconhece imediatamente a ameaça. Trata-se de um dragão superior extremamente perigoso. Ragnar se prepara para agir, mas é interrompido. Com um simples gesto, Crimson o faz desabar. O motivo é claro: o corpo de Ragnar está no limite, completamente desgastado pelo uso da energia de prata. Ele não pode lutar agora. Sem ele, a situação muda. Os caçadores voltam suas esperanças para Crimson, oferecendo tudo o que tem em troca de ajuda. Um deles admite com amargura que já foi um caçador de elite, mas diante de um dragão superior, percebeu o quanto era insignificante. Agora, tudo o que resta é o desejo de se vingar. Crimson aceita. E enxerga nisso uma oportunidade. Ela entrega a espada de Ragnar, afirmando que aquela arma pode matar até mesmo dragões superiores. No dia seguinte, leva todos até um arsenal completo, incentivando o treinamento intensivo. Enquanto isso, Ragnar assume outro papel. Ele começa a transferir energia de prata para as balas que serão usadas no combate. Mesmo assim, algo incomoda. Ragnar percebe que está sendo transformado em símbolo, uma forma de reacender a esperança dos mais fracos. E isso o incomoda profundamente, porque para ele, qualquer um que se aproxime está fadado ao mesmo destino. Ainda assim, ele continua. Não por confiança, mas porque acredita que esse é o único caminho para exterminar os dragões. Percebendo o estado de Ragnar, Crimson não perde tempo e expõe o que já entendeu. Ele se afastou de Léo por medo de colocá-la em perigo. Ainda assim, a solução que ela sugere é extrema: dopar Léo e mantê-la isolada para protegê-la. A ideia revolta Ragnar, mas Crimson trata isso com frieza, como se fosse apenas mais uma estratégia lógica. Sem insistir, ela decide agir por conta própria. Antes de partir, deixa uma verdade que atinge Ragnar diretamente. Ele nunca foi amaldiçoado. Aquilo sempre foi apenas uma desculpa para fugir da responsabilidade. Logo depois, o subordinado retorna com uma notícia devastadora. Todos os civis já foram mortos, e o Dragão do Vento continua atacando sem parar. Crimson fica em silêncio por um instante. E então define o plano. Naquela mesma noite, ela reúne os caçadores. Com firmeza, declara que aquele será o dia em que verdadeiros caçadores de dragões irão surgir. O objetivo é claro: eliminar o Dragão do Vento e expor seu corpo à luz do sol. As palavras dela inflamam o grupo. Pela primeira vez, aqueles caçadores, antes tomados pelo medo, começam a recuperar a vontade de lutar. Enquanto isso, distante dali, o dragão permanece envolto em seu vendaval, completamente tranquilo. Ele observa a destruição ao redor como se fosse algo natural, confiante, sem sequer imaginar que alguém seria capaz de enfrentá-lo. Isolado no meio da tempestade que ele mesmo criou, ele fala sozinho, convencido de que ninguém pode detê-lo. No meio do vendaval, o dragão recebe os intrusos com arrogância. Convencido de que ninguém pode enfrentá-lo, ele encara tudo como diversão. É então que a voz de Crimson ecoa. Usando um amplificador, ela anuncia sem rodeios que veio ali para destruí-lo. Ainda assim, o dragão não se abala. Sua confiança permanece intacta. Entre os caçadores, o clima é outro. Mesmo após todo o treinamento, o medo ainda está presente. Um deles, lembrando dos companheiros que morreram, tenta reunir coragem e incentiva os outros a não recuarem. Sem perder tempo, Crimson pisa fundo. O veículo dispara como uma flecha, cortando o cenário destruído, enquanto o dragão reage, lançando redemoinhos violentos para persegui-los. Mas isso já fazia parte do plano. Crimson conduz diretamente em direção ao nascer do sol. Ela sabe que a luz é uma fraqueza, mas também entende que não será suficiente sozinha. É quando os disparos começam. Os caçadores abrem fogo contra o vendaval, e algo inesperado acontece. Ao atingirem as correntes de vento, as balas fazem com que elas congelem. A explicação é simples, e ao mesmo tempo, decisiva. A energia de prata não afeta apenas o sangue dos dragões. Ela também pode solidificar a magia que circula neles. E como o vento do dragão está carregado dessa energia, os ataques começam a surtir efeito. Ainda não é o suficiente para pará-lo, mas é o primeiro passo. Confiante demais, o dragão não percebe o que está acontecendo. Sem saber, ele já começou a cair na armadilha. Crimson não recua. Ela ordena que todos mantenham o fogo contínuo, enquanto acelera ainda mais, forçando o dragão a persegui-lo sem parar. As balas carregadas com energia de prata continuam atingindo o vendaval, e pouco a pouco, começam a congelar completamente as correntes de ar. O dragão percebe tarde demais. Quando tenta reagir, já perdeu parte do controle sobre o próprio poder. Furioso, ele avança com tudo, decidido a esmagar aqueles que ousaram enfrentá-lo. Mas era exatamente isso que Crimson queria. Guiando o trajeto com precisão, ela o leva até a muralha da cidade. No momento em que o vendaval toca a estrutura, algo inesperado acontece. A parede inteira havia sido revestida com energia de prata. O impacto quebra o fluxo do vento e o dragão é arremessado para fora, exposto.
Antes que consiga entender o que aconteceu, o subordinado de Crimson surge, o agarra e o lança diretamente contra uma estaca gigante já preparada. Os caçadores não hesitam, avançam juntos e atravessam o corpo do dragão com várias lanças, prendendo-o no lugar. Agora, sob a luz do sol, seu corpo começa a queimar. Mesmo assim, ele ainda tenta resistir. Usando o que resta de seu poder, rasga o solo e tenta se libertar, erguendo-se com pura fúria. Mas não há mais saída. Antes que consiga liberar sua verdadeira forma, Crimson avança com o veículo e o atinge em cheio, derrubando-o novamente. É a abertura final. Os caçadores disparam ao mesmo tempo. E, enfim, o dragão é derrotado. Aquele inimigo, que parecia impossível de vencer, cai pelas mãos de pessoas comuns. Observando tudo, Ragna compreende. Crimson não depende apenas de força. Ela domina a estratégia, entende os dragões e sabe exatamente como matá-los. Para ela, aquela batalha foi apenas um teste para avaliar o valor de Ragna. Satisfeita com o resultado, ela parte sem deixar rastros. Antes disso, apaga completamente as memórias dos caçadores sobre sua participação, deixando apenas a imagem de Ragna como responsável pela vitória. Quando um dos caçadores o agradece, Ragna apenas responde que aquilo foi resultado de todos. Após a despedida, ele e Crimson seguem viagem. No caminho, uma mensagem começa a se espalhar. Todos os cidadãos devem se reunir na capital, em nome da segurança. Mas Ragna percebe imediatamente. Aquilo não é proteção, é uma armadilha. Sem hesitar, ele decide ir até lá. Crimson também vê vantagem nisso. E assim, os dois seguem juntos, rumo ao próximo destino. Enquanto isso, dias antes, no palácio, o rei entra em pânico ao receber notícias da destruição causada pelos dragões. Mesmo tentando reagir, algo estranho acontece. De repente, tudo para. O tempo congela. E então, uma figura surge. Uma jovem de aparência angelical desce lentamente, apresentando-se com calma. Ela se chama Ultimatia, uma entidade no topo da hierarquia dos dragões. Com total serenidade, ela explica que veio apenas se desculpar pelos acontecimentos, mesmo sendo responsável por eles. O rei, confuso, não entende, até que ela revela a verdade. A destruição do reino não foi um acidente, foi uma ordem divina. Inicialmente, ela pretendia eliminar todos silenciosamente, mas, como as pessoas começaram a fugir, decidiu fechar todas as rotas de saída, ordenando ataques nas fronteiras. Desesperado, o rei tenta reagir, mas é traído por alguém ao seu lado. Ainda assim, Ultimatia reverte o tempo, como se nada tivesse acontecido. Ela não busca caos, ela busca controle. Por fim, ela estende a mão ao rei, pedindo cooperação, para que todos aceitem seu destino e morram em paz. A capital agora estava completamente tomada por refugiados, ruas cheias, pessoas desesperadas, e mesmo assim, o rei já não tinha forças para reagir. Restava apenas aceitar o destino que se aproximava. Enquanto isso, o dragão que havia sido exposto ao sol por Ultimatia ainda permanecia vivo, reduzido praticamente a uma cabeça presa a uma lança de relâmpago. Mesmo naquele estado, sua agressividade não diminuía nem um pouco. Quando Ultimatia surge diante dele, ela anuncia calmamente que dentro de 10 dias, todo o reino será eliminado, mas de forma pacífica. Ao ouvir isso, o dragão avança furioso contra ela e paga o preço na mesma hora, sendo brutalmente contido e ficando ainda mais mutilado. Sem se abalar, Ultimatia explica que existem 2 problemas urgentes. O primeiro, um dragão superior de alto nível foi derrotado por uma princesa conhecida como a Princesa da Energia Prateada, comandante de uma tropa especial. Como resposta, ela já enviou outros dragões para eliminá-la. O segundo problema é ainda mais preocupante. Vários dragões de alto escalão simplesmente desapareceram durante uma missão no sul. E isso levanta suspeitas de uma ameaça desconhecida. Mesmo diante dessa situação, o dragão ferido começa a rir, como se tudo fosse apenas diversão. Isso irrita Ultimatia, que o pune imediatamente. Depois de implorar por perdão, ele tem seu corpo restaurado, revelando sua verdadeira forma. Um dos dragões superiores mais poderosos, com domínio sobre relâmpagos. Com sua personalidade imprudente, ele trata tudo com descaso, como se nada fosse realmente perigoso. Nesse momento, a narrativa muda para Ragna. De repente, ele revive uma memória do futuro, uma das piores possíveis. Ele se vê cercado pelos dragões do clã de sangue, sendo julgado. Um por um, eles dão suas opiniões sobre o que fazer com ele, e nenhuma delas envolve misericórdia. Alguns querem matá-lo na hora, outros preferem estudá-lo, ou simplesmente devorá-lo. Sem forças para reagir, Ragna apenas aceita o fim, acreditando que tudo poderia ter sido diferente se Léo tivesse sobrevivido. Mas no momento em que ele está prestes a desistir, um dos dragões intervém.
não para matá-lo, mas para prolongar seu sofrimento. A intenção é clara: fazê-lo viver um inferno. Antes que a situação avance, Ultimatia aparece novamente e encerra a discussão. Em vez de matá-lo, ela decide algo ainda pior: transformar Ragna em um deles. Ela explica que os dragões superiores não são criaturas comuns. Eles eram humanos que receberam sangue do Rei dos Dragões. Ou seja, tudo aquilo que Ragna odeia já foi humano um dia. Isso só aumenta ainda mais sua revolta. Mesmo assim, Ultimatia se aproxima e, com um gesto frio, atravessa o coração dele com uma lâmina, iniciando sua transformação. No instante seguinte, Ragna desperta. Era apenas um pesadelo, mas real demais para ser ignorado. Ragna desperta daquele pesadelo ainda abalado e percebe que agora está a bordo de um navio, ao lado de Crimson e Slime, seguindo direto para a capital. Mesmo em silêncio, seus pensamentos continuam pesados. Para ele, apesar de tudo, Crimson ainda parece mais humana do que Ultimatia, alguém que esconde sua crueldade atrás de uma aparência angelical. E naquele momento, Ragna toma uma decisão clara. Ele vai acabar com ela com as próprias mãos. Enquanto isso, Crimson observa de longe. Sem demonstrar muito, ela analisa Ragna como se fosse uma peça valiosa em um jogo. Ela sabe que um dos dragões mais perigosos já foi enviado para investigar, e entende que esse pode ser o momento ideal para agir. Slime, por outro lado, apenas observa a situação, surpreso com a forma como Ragna está sendo tratado. Em outro ponto, Ultimatia aparece mais uma vez, olhando a cidade do alto. Em sua mente, ela reza aos deuses. Mas o que surge não é algo divino, e sim uma presença fria e indiferente. Ainda assim, ela acredita que a destruição do reino será uma espécie de funeral perfeito para seus subordinados. Pouco tempo depois, o navio finalmente chega à capital. Slime fica impressionado com a grandiosidade do lugar. Mas Ragna tem uma reação completamente diferente. Ele começa a passar mal, vomitando sem parar. O motivo é simples: o cheiro intenso de humanos ao redor. Antes, ele suportava isso porque Léo sempre estava ao seu lado. Mas agora, tudo parece diferente. Essa resistência anormal deixa tanto Crimson quanto Slime intrigados. Mesmo assim, Ragna se recompõe e afirma com convicção: no momento em que encontrar Ultimatia, ele não vai hesitar. Crimson então se aproxima, oferecendo apoio, dizendo para ele se apoiar nela como fazia com Léo. Mas Ragna recusa imediatamente, deixando claro o desconforto. Logo depois, Crimson se afasta para analisar o terreno, alertando Ragna para não chamar atenção. Ao observar a cidade, ela percebe algo estranho. O número de pessoas está muito abaixo do esperado. Para ela, isso só pode significar uma coisa: alguém já começou a eliminar a população em segredo. Em paralelo, um dragão mais velho descobre que Ultimatia saiu sozinha para observar os refugiados e reage com irritação, repreendendo essa atitude. Mas Ultimatia, por sua vez, permanece tranquila, até despreocupada, como se nada estivesse fora do controle. Mais tarde, em uma taverna, um oficial de alto escalão se diverte normalmente, até Crimson aparecer. No mesmo instante, o homem entra em pânico. Sem rodeios, ela o confronta, revelando que ele é, na verdade, um informante infiltrado por ela. E ele não é o único. Crimson então dá a ordem. Tudo deve estar pronto. O confronto entre Ragna e Ultimatia está próximo, e esse será o momento decisivo. Logo depois, no centro da capital, o exército monta uma grande exibição. Diante da população, eles mostram o corpo congelado de um dragão sendo exposto ao sol, como prova de que são capazes de vencer. A multidão vibra, acreditando que finalmente estão seguros. Mas, observando de longe, Ragna percebe a verdade. Aquilo não é esperança, é uma armadilha. E como se respondesse ao pensamento dele, Ultimatia surge. Com um sorriso calmo, ela se aproxima lentamente, notando o estado debilitado de Ragna, e pergunta de forma gentil: o que está acontecendo com ele? A tensão aumenta enquanto Crimson discute seus planos com seus subordinados. Ao revelar que pretende eliminar Ultimatia, usando Ragna como sua principal arma, Golem reage imediatamente, tentando impedir. Ele alerta que esse não é o momento certo. Afinal, já presenciou o poder da Rainha Alada, dominando toda a capital com magia de manipulação do tempo. Mas Crimson simplesmente ignora. Para ela, não importa o risco, porque quem vai lutar não é ela, é Ragna. Mesmo assim, Golem sabe no fundo que enfrentar alguém capaz de controlar o tempo não é algo simples. Contra esse tipo de poder, até a força absoluta pode não significar nada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ragna encara Ultimatia de perto, e algo dentro dele entra em conflito. Seu corpo não responde, sua mente diz para atacar, mas ele não consegue se mover. E quando ele vê uma criança ao lado dela, a confusão só aumenta. A situação foge completamente do que ele esperava. De volta ao grupo de Crimson, Eimera mantém sua postura fria, focada apenas em cumprir sua missão.
Já Golem, irritado por ser chamado de covarde, começa a discutir com ela. A troca de insultos escala rapidamente, até virar algo quase ridículo. Para provar que Chimera não é tão inteligente quanto diz, Golem faz uma pergunta simples, e quando ela não consegue responder de imediato, tenta contar nos dedos, depois nos pés, até ficar completamente sem saída. A cena quebra completamente o clima, enquanto Golem ri sem parar, e Crimson observa tudo em silêncio. Mas isso dura pouco. Com um tom firme, Crimson corta a discussão, lembrando que todos ali são criações dela, e que, ao se rebaixarem daquela forma, estão apenas diminuindo a si mesmos. Logo depois, Golem mostra algo importante, uma gravação secreta de Ultimatia usando seus poderes no rei. Ao assistir, Crimson finalmente demonstra irritação de verdade. A reação dela é extrema. Sem hesitar, ela ordena que Golem se autodestrua, tanto pela atitude quanto por ter ousado duvidar dela. Chimera não consegue esconder a satisfação ao ver isso acontecer, enquanto Golem fica completamente sem palavras. Mas, logo em seguida, Crimson muda o foco. Mesmo reconhecendo o poder absurdo de Ultimatia, ela aponta uma fraqueza crucial. Ela não consegue usar todas as suas habilidades ao mesmo tempo. Existe uma limitação entre parar o tempo e reverter eventos, e é exatamente isso que pode ser explorado. Enquanto isso, em outro lugar, Kamui aparece diante dos caçadores, liderados por Michael. Sua presença é esmagadora. Ao descobrir que um grupo de humanos conseguiu derrotar um dragão superior, ele demonstra puro desprezo e exige respostas. Ele quer saber quem foi o responsável por dar a eles aquele poder. Ou então, todos ali vão sofrer até a morte. Enquanto a ameaça cresce, Slime tenta ajudar Ragna a manter a calma diante de Ultimatia. Mesmo abalado, ele apenas responde de forma contida, sem agir. Mas algo estranho chama a atenção. Ao se aproximar, Slime sente um cheiro diferente vindo de Ultimatia e tenta investigar. Antes que consiga, a criança ao lado dela interfere, pedindo ajuda para encontrar seus pais. Aquilo atinge Ragna de forma inesperada. Ele não entende. Por que alguém como ela faria algo assim? Ultimatia responde com naturalidade. Fazer o bem não precisa de motivo. Sem aceitar aquilo, Ragna puxa Slime e se afasta, ignorando a pergunta dela sobre já terem se encontrado antes. Nesse momento, Nebulin aparece. Ele percebe imediatamente que Ragna é um caçador de dragões, enquanto Ultimatia confirma a suspeita. Nebulin tenta disfarçar, dizendo que só queria conversar. Mas pouco depois, quando ele e Ultimatia se afastam, Ragna desaparece. Enquanto isso, Crimson analisa novamente as gravações. É então que Chimera percebe um detalhe essencial. Quando Ultimatia reverte o tempo para salvar o rei, o ambiente ao redor não muda. Ou seja, ela não altera a realidade inteira, apenas reverte o dano. Crimson reconhece aquilo na hora. Aquela é a chave. Se atacarem sem dar tempo para ela reagir, forçando o uso contínuo das habilidades, o consumo de magia vai esgotá-la. E nesse cenário, Ragna é a única peça capaz de executar isso. Ela então ordena que Chimera e os outros impeçam qualquer reforço de chegar até Ultimatia. Ao mesmo tempo, Ragna continua em conflito. Mesmo tendo a chance, ele não atacou. Algo dentro dele ainda hesita. Buscando agir, ele pede a Slime uma forma de contatar Crimson. Ao conseguir, manda apenas um recado direto. Ele encontrou o alvo e parte sozinho. Do outro lado, Ultimatia agradece a companhia de Nebulin, que a enxerga como alguém gentil, sem imaginar a verdade por trás de suas ações. Observando tudo à distância, Ragna finalmente entende. Tudo aquilo não é bondade, é controle. As mortes estão sendo manipuladas para parecerem pacíficas. A criança que ela ajudava estava condenada desde o início. A barreira criada por Nebulin fazia as pessoas desaparecerem sem deixar rastros. Aquilo não era salvação, era extermínio disfarçado. O peso dessa realidade atinge Ragna com força, mas não como medo, e sim como clareza. Sem hesitar mais, ele aparece diante deles. Em um instante, Nebulin é congelado e destruído. Ultimatia reage imediatamente, ativando sua magia de parar o tempo. Mas já é tarde. Ragna avança. Em um único movimento, ele a corta em inúmeros pedaços, mas ela reverte o tempo, e então ele ataca de novo. E de novo. E de novo. Mesmo com suas tentativas de contra-ataque, nada funciona. As chamas são anuladas, seus movimentos são superados, e pouco a pouco, ela percebe algo aterrador. Ela já morreu várias vezes seguidas. E ainda assim, ele não para. Ragna deixa claro, não importa quantas vezes ela volte, ele vai matá-la até o fim. No momento final, uma chuva de espadas de energia prateada atravessa o céu e desce diretamente sobre ela. E antes do golpe decisivo, Ragna diz apenas uma coisa. A única coisa que ela pode fazer pela humanidade é morrer. A cena retorna a um momento anterior, quando tudo ainda podia tomar um rumo diferente. Diante de Ultimatia, Ragna é perfurado diretamente no coração.
numa tentativa de transformá-lo em um membro do clã de sangue. No instante em que a lâmina atravessa seu peito, uma dor intensa consome seu corpo, mas sua mente vai direto para uma única pessoa: Léo. Mesmo à beira da morte, Ragnar rejeita completamente aquele destino. Reunindo o pouco de força que ainda resta, ele empurra a Ultimatia para longe e avança em direção à sua espada prateada. Sua intenção é clara: se for para morrer, será por vontade própria, e não pelas mãos de um inimigo. A recusa fria de Ragnar atinge Ultimatia de forma inesperada. Pela primeira vez, ela demonstra um abalo emocional diante de alguém que rejeita não só seu poder, mas também sua compaixão distorcida. Sem insistir, ela decide recuar, ordenando que o Dragão do Vento leve todos dali. O grupo desaparece, deixando para trás apenas o silêncio e um corpo à beira do fim. Mas é nesse momento que uma nova presença surge. Crimson aparece com seus subordinados e observa a cena. Diferente dos outros, ela não sente piedade. Ela se interessa. Um humano que, mesmo com sangue de dragão em seu corpo, escolhe a morte ao invés de ceder. Isso, para Crimson, é algo raro e valioso. Sem hesitar, ela ordena que Golem leve o corpo de Ragnar. Seu objetivo não é salvá-lo por bondade, mas porque enxerga nele uma peça essencial para algo muito maior. O tempo avança, retornando ao presente. Agora, Crimson demonstra irritação. Seu plano, cuidadosamente elaborado, foi completamente abalado por um encontro inesperado entre Ragnar e Ultimatia. Ainda assim, ela aceita a situação, porque no fundo, isso também serve para medir o verdadeiro potencial dele. Sem perder tempo, ela começa a reorganizar suas peças. Crimson ordena que Chimera monitore a situação da barreira, e ao descobrir que ela ainda não foi ativada, chega a uma conclusão imediata. Nebulin ainda está vivo. Com isso, ela distribui novas funções. Slime é enviado para rastrear a presença de sangue de dragão, enquanto Golem recebe a missão de lidar com outro alvo. Enquanto isso, do outro lado, a batalha continua se intensificando. Ragnar avança sem parar. Seus ataques são brutais, diretos, e não deixam espaço para recuperação. Cada vez que Ultimatia tenta se regenerar, ele já está lá novamente, destruindo seu corpo antes mesmo que ela consiga se recompor completamente. A luta deixa claro uma coisa: Ragnar não está apenas lutando, ele está decidido a exterminá-la, não importa quantas vezes ela tente voltar. Enquanto a batalha se intensifica, a situação ao redor começa a colapsar. No palácio, Borgios já havia absorvido o sangue de todos ao seu redor e se preparava para lançar um ataque devastador, tentando eliminar tanto Ultimatia quanto Ragnar de uma só vez. Mas antes que pudesse agir, Golem surge à distância e destrói sua cabeça com um disparo preciso. Observando o campo de batalha, Golem finalmente entende o motivo de Crimson ter escolhido Ragnar. Aquilo não era poder comum, era algo além. De repente, uma enorme barreira se ergue ao redor de Ragnar. Era a última tentativa de Nebulin, que ainda estava vivo. Mesmo à beira da morte, ele usa o resto de sua força para prender Ragnar e ganhar tempo para Ultimatia se recuperar. Ao ver isso, um raro sentimento de gratidão surge dentro dela, pela lealdade de seu subordinado até o fim. Determinada a se recompor completamente, Ultimatia cria uma gigantesca cabeça de dragão feita de sangue e a lança contra Ragnar, mas ele não recua. Mesmo cercado, continua avançando, destruindo tudo em seu caminho. Nebulin, já sem forças, reforça a barreira pela última vez, até que de repente, Slime aparece e devora seu corpo, encerrando de vez sua resistência. A barreira se desfaz e Ultimatia finalmente recupera seu corpo por completo. Sem perder tempo, ela tenta ativar sua magia de parar o tempo, mas Ragnar é mais rápido. Liberando toda sua energia prateada, ele atravessa a magia dela e desfere um golpe direto que destrói seu corpo mais uma vez. Nesse instante, Ultimatia relembra as palavras de Kamui, de que seu poder tinha falhas, e que um dia alguém exploraria isso. E esse dia chegou. Percebendo que o campo de batalha limita seu potencial, Ragnar agarra Ultimatia e a lança para fora da capital, decidido a lutar sem restrições. Seguindo um conselho que havia recebido antes, ela ativa sua carta final, revertendo o mundo ao redor. Em um instante, tudo volta no tempo. Ragnar se vê novamente em um momento anterior, confuso, e antes que possa reagir, Ultimatia congela o tempo. Agora confiante, ela acredita que finalmente venceu. Mas algo está errado. Mesmo dentro do tempo congelado, o dedo de Ragnar se move. O medo toma conta de Ultimatia. Nem mesmo ela consegue compreender aquilo. Desesperada, Nebulin, agora em forma de dragão, tenta atacar, mas seu corpo começa a se desfazer por causa do veneno deixado por Slime. E então, Ragnar abre os olhos. Ele caminha livremente dentro do tempo parado, algo que deveria ser impossível. A presença do sangue de Ultimatia dentro dele acaba se tornando sua própria ruína. Nebulin ergue a barreira mais poderosa que consegue, mas Ragnar a atravessa sem dificuldade. Agora frente a frente, ele encara Ultimatia e percebe o medo em seus olhos.
para alguém que causou tanta morte. Ainda temia morrer. Sem hesitar, Ragna saca sua espada prateada e desfere uma sequência brutal de cortes, despedaçando o corpo dela mais uma vez. Forçada, Ultimatia ativa a reversão temporal, quebrando o congelamento. Ragna avança para finalizar tudo, mas no último instante, seu corpo cede. As feridas acumuladas finalmente cobram seu preço. Ele desaba no chão. Nebulin aproveita a oportunidade, resgata a Ultimatia e foge dali, enquanto Borgios ordena ao rei que prepare um ataque de luz extrema. De longe, Crimson observa tudo em silêncio. Com Ragna caído, a única pergunta que resta é: qual será o próximo movimento de Ultimatia? Crimson entende melhor do que ninguém a natureza de Ultimatia. Ela não gosta de lutar diretamente, mas confia cegamente em seu poder absoluto de manipular o tempo, um tipo de magia capaz de dominar praticamente qualquer adversário. Mas agora, diante de Ragna, tudo começa a ruir. Mesmo depois de morrer repetidas vezes, Ragna continua avançando. Ele se move, ataca, destrói, mesmo dentro de um mundo onde o tempo deveria estar completamente congelado. Isso quebra toda a lógica de Ultimatia, que começa a duvidar do próprio poder. Sob pressão de Nebulin e Borgios, ela tenta recuperar o controle da situação e se prepara para usar sua magia verdadeira. Mas, antes que consiga agir, Crimson interfere. Em um único comando, explosões começam a surgir por toda a capital. Bombas previamente instaladas detonam ao mesmo tempo, transformando a cidade em um verdadeiro inferno. Pessoas morrem em desespero, enquanto tudo desmorona diante dos olhos de Ultimatia. Era exatamente isso que Crimson queria. Ela não estava apenas atacando, estava destruindo a imagem de bondade que Ultimatia sustentava, forçando-a a encarar a própria contradição. O número de mortos cresce rapidamente, e tudo segue exatamente como Crimson havia planejado desde o início. Ela esperava por esse momento, o momento em que Ultimatia seria obrigada a escolher entre manter sua postura ou agir de verdade. Quando Ultimatia finalmente decide usar sua magia de reversão temporal para salvar todos, Nebulin intervém. Ele sabe que, se ela continuar forçando esse poder, todo o seu mana será consumido. Ao perceber que seu plano foi interrompido, Crimson muda imediatamente de estratégia. Ela ordena que Chimera leve Ragna e recue. Os dois se refugiam em um beco, onde encontram um Golem, mas ao invés de alívio, o que surge é tensão. Crimson, sem hesitar, ataca Golem diretamente, cravando um objeto em seu olho. O motivo é simples: algumas das explosões que deveriam acontecer, não aconteceram. Golem tenta se explicar. Ele revela que evitou destruir certos pontos da cidade, porque eram lugares importantes para ele. Essa resposta só piora a situação. Para Crimson, aquilo não é sentimentalismo, é falha. Ela deixa claro que, se tudo tivesse ocorrido perfeitamente, Ultimatia teria sido forçada a usar sua magia ao limite. Golem então admite que instalou as bombas, mas desativou parte do sistema de detonação. O motivo? Ele queria ver se Crimson ainda era a mesma, ou se havia mudado após conhecer Ragna. A resposta vem sem hesitação. Como punição, Crimson obriga Golem a abandonar sua forma atual e continuar sua missão em outra condição. Ele aceita, frustrado, principalmente por perder a aparência que gostava. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, a situação se torna ainda mais crítica. Do outro lado, Nebulin segura Ultimatia com tudo o que ainda lhe resta. Mesmo ferido, sua lealdade não vacila. Em sua mente, ecoam as palavras de Borgios, que sempre afirmou que o potencial dele dentro do clã era algo fora do comum. Movido por desespero e determinação, Nebulin decide ir além dos próprios limites. Ele ativa à força o processo de evolução do clã de sangue, liberando uma quantidade absurda de energia. A pressão é tão intensa que até Crimson sente a distância. Mas para ela, aquilo ainda é insuficiente. Nebulin tem potencial, mas não possui maturidade para lidar com um poder desse nível. Enquanto isso, Crimson revela que o espaço ao redor não é comum. Trata-se de uma estrutura criada por ela, em seu auge. Um tipo de portal capaz de conectar diferentes pontos do mundo. Mesmo que alguém perceba esse espaço, atravessá-lo é outra história. Com isso, ela decide recuar para sua base. Mas, naquele mesmo instante, algo muda. Ragna relembra seu passado. E as palavras de Léo: para ele, qualquer coisa que possa ser caçada deve ser eliminada até o fim. Mesmo com o corpo destruído, ele se levanta. Ignorando completamente seus limites, Ragna decide voltar para a batalha. Para ele, não importa o custo. Ultimatia não pode viver nem mais um segundo. Crimson tenta impedir, afirmando que ele já fez mais do que o esperado. Mas Ragna não escuta. Ele ativa novamente sua técnica de energia prateada. O poder liberado é tão absurdo que assusta até Crimson. Ela ordena que Chimera o contenha imediatamente, temendo que ele destrua tudo ao redor. Só que esse surto de energia causa algo inesperado. Nebulin sente a distorção e descobre a localização do espaço oculto de Crimson. Ao perceber isso, Crimson perde completamente a paciência. Para ela, o problema não são inimigos fortes, mas aliados incompetentes.
Ela ordena que Golem elimine Nebulin imediatamente. Mesmo gravemente ferido, Nebulin consegue reagir e chama Borgios para contra-atacar, conseguindo recuar Golem por um momento. Ao mesmo tempo, Chimera já não consegue mais conter Ragna. Ele avança, desafiando Nebulin diretamente. Esse confronto impulsivo só piora tudo. O plano perfeito de Crimson começa a ruir diante de suas próprias peças. Em meio à frustração, uma memória antiga surge na mente dela. A imagem de uma figura misteriosa falando sobre algo impossível para alguém como ela. Paz. E então, a cena muda. Em outra região, uma jovem figura imponente aparece em meio à tranquilidade, devorando carne de dragão como se fosse algo comum. Trata-se da segunda princesa do reino, conhecida como a Princesa da Energia Prateada. Pouco depois, dois estranhos surgem naquele território por meio de magia. São Crimson e Ragna. Sem perceber, eles acabam entrando diretamente no lugar que Crimson mais queria evitar, o território da própria princesa. Ao notar a presença deles, ela imediatamente ordena que seus subordinados investiguem. Mesmo diante da situação, ela mantém o controle absoluto. Após analisar os dois, a princesa conclui que não são dragões e decide conversar. Ela leva ambos até seu local e, sem cerimônia, oferece carne de dragão para Crimson. Sem saber o que era, Crimson aceita. Mas no instante seguinte, percebe a verdade e vomita na hora. Para ela, aquela garota não é normal. A princesa, mesmo tendo nascido sem mãos, possui uma habilidade única. Ela consegue enxergar e manipular energia, especialmente a energia prateada. Foi isso que a tornou uma figura lendária. Seu histórico é absurdo. Ainda criança, já eliminava dragões. Com o passar dos anos, acumulou feitos cada vez mais impossíveis até se tornar a líder suprema de uma poderosa força militar. Diante dela, até Crimson sente desconforto. Sua habilidade torna quase impossível esconder qualquer segredo. Cercada por inúmeras espadas apontadas em sua direção, Crimson percebe que está em uma situação perigosa, mesmo sendo alguém que não pode morrer de forma definitiva. Ela entende que aquele não é um oponente qualquer. No instante em que a lâmina gigantesca estava prestes a descer, Ragna surge de repente e intercepta o ataque com as próprias mãos, desviando a espada de energia prateada antes que tudo acabasse ali. Mesmo sem entender completamente a situação, ele percebe que aquilo era consequência direta das ações de Crimson. A presença dele causa um impacto imediato. O Major fica confuso ao ver o lendário espadachim Garm completamente abatido no chão, enquanto a princesa Starlia Lys entra em colapso ao encarar Ragna. Aos olhos dela, ele não parecia humano, mas sim uma espada de prata que havia ganhado forma, com braços e pernas. Os soldados, ao verem sua princesa cair, avançam sem hesitar, mas Ragna reage com facilidade, repelindo todos sem esforço. A cena deixa claro algo absurdo. Ele não apenas usa o poder da prata, ele se tornou esse poder. Lys, ainda tentando compreender o que está diante dela, não consegue esconder o fascínio. Sua habilidade especial permite enxergar a essência das coisas, e o que ela vê em Ragna ultrapassa qualquer lógica. Para ela, ele é a personificação perfeita de uma arma absoluta. Enquanto isso, sua governanta, Nazarena, observa tudo com outro tipo de preocupação. Desde pequena, Lizzie sempre foi obcecada por espadas, ignorando completamente qualquer interesse romântico. Mas agora, a reação dela diante de Ragna é diferente. Pela primeira vez, Nazarena vê uma chance de mudar o destino da princesa, e o dela também. Diante disso, ela chega ao ponto de se ajoelhar e implorar para que Lys considere se casar, revelando até o interesse financeiro por trás disso. A princesa, por outro lado, trata a situação com leveza, dizendo que não busca alguém específico, apenas alguém que realmente a encante. E naquele momento, olhando para Ragna, algo dentro dela já havia decidido. Para Lys, ele era tudo ao mesmo tempo: força, beleza e perfeição. Um guerreiro marcado por batalhas, com cicatrizes que apenas reforçavam sua imponência. Alguém que, aos seus olhos, representava o auge do que ela sempre buscou. O Major rapidamente tenta conter a situação, lembrando que Ragna ainda é uma ameaça. Já Crimson apenas observa em silêncio, visivelmente surpresa com o rumo inesperado das coisas. Seguindo as instruções que recebeu anteriormente, Ragna então se curva de forma rígida e formal, falando como se estivesse apenas executando ordens. Isso leva o Major a tomar uma decisão temporária: poupar os dois, mas mantê-los sob custódia. Assim, Ragna e Crimson são levados para a prisão. Já dentro da cela, Crimson não esconde sua irritação.
Ela força Ragnar a baixar a cabeça e exige explicações por ter agido sem avisá-la. Sua frustração é clara. As ações dele comprometeram partes importantes do plano, incluindo o destino de seus próprios subordinados. Quando questionado sobre como pretende compensar isso, Ragnar responde sem hesitar, oferecendo a própria cabeça como pedido de desculpas. A resposta, direta e sem emoção, faz Crimson associar imediatamente essa atitude a Slime. Então, usando um fragmento restante, ela corta o próprio cabelo para alimentá-lo e consegue invocar Slime novamente, mas agora em um estado muito mais fraco do que antes. Com isso, a situação muda de cenário. O grupo agora se encontra na área de treinamento subterrânea da Brigada de Armadura Prateada. Aproveitando o momento, Crimson começa a explicar o caos interno da organização. O local havia se tornado um refúgio para civis. Cerca de 1 em cada 500 havia sido trazido para lá, mas isso só aumentava a tensão. A situação era instável e a qualquer momento poderia sair do controle. Enquanto isso, os superiores da brigada decidem manter em segredo a presença de Ragnar e Crimson, reconhecendo que enfrentá-los naquele momento seria um erro. Mas o caos não para por aí. Relatos começam a surgir de todos os lados. Espadachins aparecem dizendo que encontraram Garm completamente derrotado e chorando no meio da rua. Um homem que já foi considerado o mais forte entre os espadachins agora havia sido superado, e isso só aumenta o alvoroço. Outros soldados e oficiais também invadem o local, alguns curiosos, outros movidos por rumores, incluindo a notícia de que a princesa teria se apaixonado. No meio dessa confusão crescente, tudo começa a sair do controle, enquanto, em silêncio, Lys continua presa à imagem de Ragnar. Enquanto o caos se espalha pela base, o foco muda para a própria princesa. Ainda impactada pelo que viu, Starlia Lys permanece completamente distraída, incapaz de tirar Ragnar da cabeça. Para ela, aquele encontro não foi apenas inesperado, foi algo que abalou tudo o que ela conhecia. Nazarena, percebendo isso, perde a paciência. Sem hesitar, ela avança e acerta a princesa com 2 tapas seguidos, tentando trazê-la de volta à realidade. A reação é imediata, mas não exatamente como esperado. Mesmo sentindo o impacto, Lys não demonstra raiva. Em vez disso, ela começa a entender o motivo por trás da atitude da governanta. Nazarena não estava apenas irritada, ela estava feliz. Depois de tanto tempo, finalmente via a princesa demonstrando interesse por alguém. Ainda assim, Nazarena não deixa de lembrar algo essencial. Sentimentos à parte, Lys carrega uma enorme responsabilidade. Como líder da Brigada de Armadura Prateada, ela não pode simplesmente se deixar levar por emoções em um momento tão crítico. A princesa escuta, e mesmo sem abandonar o que sente, reconhece o peso dessas palavras. Esse equilíbrio entre dever e desejo define o momento. De um lado, uma comandante respeitada, responsável por manter a ordem em meio ao caos. Do outro, uma jovem que, pela primeira vez, encontrou alguém que despertou algo real dentro dela. Após os acontecimentos recentes, a Brigada de Armadura Prateada convoca uma reunião emergencial. O motivo é claro, algo está errado. A floresta inteira, que deveria estar repleta de ameaças, se encontra estranhamente silenciosa. Os dragões permanecem imóveis, sem atacar, como se simplesmente estivessem aguardando algo. Starlia Lys analisa a situação com frieza e rapidez. Para ela, esse tipo de calmaria não é natural. Sua conclusão é direta. Algo importante deve estar acontecendo entre os dragões superiores, ao ponto de interromper temporariamente suas ofensivas. E isso, na visão dela, representa uma oportunidade rara. Sem perder tempo, ela ordena que a maga Majorca finalize imediatamente o círculo de teleporte. Majorca, completamente encantada pela princesa, mal consegue conter a própria emoção enquanto recebe a ordem. É nesse momento que Ragnar e Crimson aparecem. A presença de Ragnar abala completamente o equilíbrio de Lys. Sua postura muda, o rosto cora, e seus movimentos ficam desajeitados. Mesmo tentando manter a compostura, fica evidente que ela não consegue agir normalmente diante dele. Enquanto isso, os guerreiros da brigada descobrem quem ele é. O homem que derrotou o lendário Garm e fez até mesmo sua líder se render. O interesse é imediato. Muitos querem medir forças com ele, e Ragnar percebe isso claramente. São combatentes de elite, alguns até comparáveis a Léo em habilidade. Aproveitando o momento, Crimson entra na conversa propondo uma aliança. Ela já entende o plano da brigada, utilizar sangue de dragão para ativar o teleporte. Apesar de reconhecer que a estratégia é inteligente, ela deixa claro que não será suficiente. A diferença de poder entre os lados é grande demais. Como troca, Crimson oferece algo valioso, informações detalhadas sobre os dragões superiores, incluindo o próprio Ragnar. Ao ouvir o nome dele, Lys perde totalmente o controle novamente, sendo obrigada por Nazarena a voltar à realidade com um golpe. Ainda assim, a princesa reage de forma extrema, recusa a proposta imediatamente e chega a esconder o próprio rosto atrás de uma grande tábua, tentando evitar encarar Ragnar. Logo em seguida, ela saca sua espada, cogitando eliminar os dois ali mesmo, mas Ragnar, com calma, remove a barreira improvisada e se posiciona.
o que só piora ainda mais a reação da princesa, que fica visivelmente abalada. É então que Crimson decide revelar a gravidade da situação. 2 dragões superiores estão a caminho, entre eles um dos mais perigosos, o Dragão da Paixão, classificado entre os mais altos níveis, um estrategista capaz de criar substâncias letais que matam instantaneamente qualquer ser vivo, a menos que sejam neutralizadas por luz solar ou energia prateada. O mais assustador é que ele pode usar essas substâncias em outros dragões, tornando seu exército ainda mais violento e incontrolável. A revelação causa medo imediato na brigada. É a primeira vez que recebem informações tão detalhadas sobre inimigos desse nível. Mesmo assim, Liz continua desconfiada. Ela tenta confirmar a veracidade, usando sua habilidade de enxergar energia, mas acaba sendo impedida por algo inesperado: o odor extremamente desagradável de Crimson, que atrapalha sua concentração. Sem alternativas, Crimson deixa nas mãos de Ragna a tarefa de convencer a princesa, e enquanto todos ainda processam a situação, o verdadeiro tamanho da ameaça começa a ser revelado. Sem rodeios, Crimson expõe a dimensão real do perigo que se aproxima. Um exército inteiro está em movimento, cerca de 10.000 dragões, a maioria composta por criaturas de baixo nível, mas ainda assim esmagadoras em número, acompanhadas por centenas de dragões de nível intermediário e dezenas de dragões já completamente desenvolvidos, todos sob o comando de 2 dragões superiores. A informação pesa no ambiente. Aquilo não era apenas um ataque, era uma aniquilação em massa, prestes a acontecer. Diante do silêncio geral, Crimson olha diretamente para Ragna, deixando claro que aquela é a hora de agir em conjunto. Em troca da cooperação, ela promete apoiar completamente a brigada. É então que Ragna decide falar. Sem emoção, ele afirma que concorda com Lizzie em um ponto. Crimson é alguém desprezível, ainda assim reconhece nela algo inegável, sua obsessão em eliminar dragões. Por isso, sua decisão é simples: ele aceita cooperar, não por confiança, nem por laços, mas por um único objetivo: exterminar todos os dragões. Ragna se coloca como uma ferramenta, afirmando que pode ser usado da forma que for necessária, pois é o caçador de dragões mais forte que ainda existe. As palavras dele atingem diretamente Liz. Ela tenta manter a postura firme, escondendo qualquer reação emocional. Majorca, por outro lado, intervém nervosa, desconfiando das intenções dele. Mesmo assim, após um breve momento, a princesa aceita a proposta, deixando claro que é apenas uma decisão estratégica. A reação de Crimson é imediata. Ela começa a rir, se divertindo com toda a situação, o que só deixa Alice ainda mais constrangida. Com a aliança formada, a princesa finalmente questiona o motivo por trás do comportamento estranho dos dragões. E a resposta muda tudo. Crimson revela que isso é consequência direta da batalha travada recentemente contra a líder dos Dragões Alados. Enquanto isso, longe dali, a situação entre os próprios dragões entra em colapso. A líder deles se encontra em estado de fúria ao perceber que perdeu o controle sobre sua habilidade mais importante. Sua magia, antes absoluta, agora falha, algo que ela não consegue aceitar. É nesse momento que Kamui retorna, trazendo consigo a cabeça de Michael. Ele revela que o próprio caçador permitiu sua entrada, enfrentando o destino sem recuar. Ao apresentar a espada de prata, a líder imediatamente reconhece a energia contida nela. A raiva explode. Em um ataque impulsivo, ela parte Kamui ao meio, mas como esperado, ele se regenera instantaneamente e, para surpresa dela, começa a rir. Kamui então explica algo essencial. O poder da magia não depende apenas de energia ou técnica, mas também de crença. No momento em que a mente vacila, todo o resto desmorona. Ele incentiva que ela substitua o medo pela raiva, que aceite seus próprios sentimentos, e então, de forma inesperada, ele confessa que a ama. Não pela imagem que ela tenta manter, mas pela sua verdadeira natureza, cheia de instinto e intensidade. As palavras atingem profundamente. Com lágrimas nos olhos, ela finalmente toma uma decisão. Ordena que Kamui traga a cabeça de Ragna, acreditando que tudo começou por causa dos humanos. Kamui aceita sem hesitar. Antes de partir, ele destrói a espada de prata em suas mãos e segue em direção ao seu próximo alvo. Enquanto isso, já em movimento, ele relembra as últimas palavras de Michael, de que o ceifador viria buscar sua cabeça. Ao ouvir isso, Kamui apenas sorri, porque no fundo, ele sabe, Ragna é o único adversário digno de enfrentá-lo. A cena continua dentro da base da Brigada de Armadura de Prata, onde a princesa Starlia coloca Ragna à prova. Ela pede para que ele canalize sua energia prateada em uma espada, querendo entender melhor aquele poder absurdo. Em seguida, ordena que outro guerreiro teste a lâmina, e o resultado é imediato. A espada é cortada ao meio com um único golpe. Aquilo deixa Starlia impressionada. Ela percebe que o poder de Ragna não é apenas força bruta, é algo refinado, controlado, quase perfeito. Ao questionar quanto tempo ele consegue manter esse estado, Ragna responde com humildade que, usando uma espada feita por ela, conseguiria sustentar por bastante tempo. Essa resposta confirma uma ideia que começa a se formar na mente da princesa.
Logo depois, ela manda interromper o teste. Nessa hora, tanto Isaac quanto Nazarena entendem. Starlia descobriu como extrair o verdadeiro potencial de Ragna, mas o clima muda rápido. A princesa, que até então estava séria e estratégica, revela um lado completamente diferente, totalmente fascinada por Ragna. Mesmo assim, ela continua com seu plano e pede para que ele distribua sua energia prateada entre as armas da brigada, fortalecendo todos os soldados. Isso dá início a uma sequência intensa de treinos. Os guerreiros da brigada começam a enfrentar Ragna em duelos, mas não são combates comuns. Eles lutam com tudo, como se estivessem em uma batalha real. Ragna estranha essa intensidade, sem entender o motivo de tanta hostilidade, mas continua lutando. Seguindo as instruções de Crimson, ele divide sua energia, metade para si, metade para fortalecer os outros. Ainda assim, o nível da luta sobe cada vez mais. Cercado por olhares cheios de rivalidade, Ragna se irrita. Para ele, aquilo já passou do limite de um simples treino. Então decide acabar com tudo rapidamente e voltar para descansar. É nesse momento que Shin aparece, desafiando Ragna para um duelo justo, mano a mano. Mas a luta nem chega a acontecer de verdade. Em poucos segundos, Shin é derrotado. Mesmo reconhecendo a força do oponente, Ragna o supera com facilidade esmagadora. A derrota é tão humilhante que Shin simplesmente não aguenta e sai correndo, abalado. Enquanto isso, Majorca observa a cena em silêncio, claramente desapontado com o nível dos combatentes. Graham, por outro lado, entende o sentimento de Shin e acaba indo atrás dele. Já Christopher reage de forma oposta, rindo alto e zombando da situação. Apesar disso, ele reconhece o valor de Ragna, principalmente depois de receber a ajuda dele para criar um braço protético com poder suficiente para enfrentar até dragões superiores. Entre os soldados, cresce a percepção de que Ragna não é um lutador comum. Alguns o veem como um gênio natural, mas Graham discorda. Para ele, aquele nível de poder não vem de talento, vem de esforço extremo. Ele começa a suspeitar que Ragna pode ser muito mais velho do que aparenta, alguém que acumulou experiência através de incontáveis batalhas. E no meio disso tudo, um detalhe não passa despercebido. A princesa Starlia claramente está interessada em Ragna, algo que só aumenta ainda mais a tensão dentro da brigada. Shin, mesmo após ser derrotado repetidas vezes, se recusa a desistir. Ele desafia Ragna várias vezes seguidas, tentando provar seu valor, mas o resultado não muda. Em todas as tentativas, ele é derrotado com facilidade esmagadora. Ainda assim, sua determinação só aumenta. Em outro momento, duas guerreiras da brigada se aproximam de Ragna com uma pergunta direta. O que ele acha da princesa Starlia? Mas aquilo não era apenas curiosidade. Havia uma ameaça implícita. Caso a resposta não fosse satisfatória, elas estavam prontas para atacá-lo. Ragna, sem perceber o perigo real da situação, responde de forma simples, dizendo que normalmente mantém o rosto coberto por bandagens. E que talvez, por isso, a princesa o enxergue como alguém bonito. Ele até comenta que, se tirasse as bandagens, talvez a reação dela fosse completamente diferente. A resposta inesperada quebra a tensão, e as duas acabam rindo da inocência dele. Em seguida, mostram suas armas, revólveres especiais capazes de receber energia prateada, deixando claro o nível tecnológico e estratégico da brigada. Mas a cena muda de tom quando Slime aparece. A pequena criatura surge atraída pelo cheiro de carne de dragão, e logo chama a atenção das duas guerreiras. Inicialmente, o clima é leve, até Slime começar a provocar. Comparando a aparência delas com a de dragões, isso transforma completamente a situação. As duas, com expressões frias, convidam Slime para acompanhá-las. E ele, sem perceber o perigo, aceita. Levado para um lugar isolado, o clima fica pesado. Elas revelam parte de seu passado. Cresceram sem família e foram exploradas desde pequenas. Por nunca terem desenvolvido emoções como pessoas normais, passaram a buscar entender sentimentos como raiva. E naquele momento, Slime se torna parte disso. Enquanto isso, em outra área da base, o Mago Fu explica como a magia funciona naquele mundo. Ele demonstra feitiços básicos e barreiras, deixando claro que tudo está profundamente ligado ao sangue de dragão. O grande problema é o ritual de teletransporte. Mesmo com toda a preparação, falta poder mágico para ativá-lo. E pior, o sistema exige humanos como canal, não dragões. Ou seja, mesmo matando mais dragões, isso não resolveria a situação, e ainda atrairia um ataque em larga escala. A pressão aumenta. Os magos estão exaustos, à beira do colapso mental, após noites sem descanso. O tempo está acabando, e se falharem, as consequências serão fatais. Um dos subordinados até sugere fugir, mas Fu recusa. E é nesse momento que Crimson, que estava ouvindo tudo, decide intervir. Por fim, a cena corta para outro lugar, revelando mais sobre os inimigos. Dois guerreiros do clã dos dragões superiores têm seu passado mostrado. Antes humanos leais, eles perderam tudo quando seu mestre foi morto pela própria Ultimatia. Mesmo carregando esse passado, após a transformação, passaram a servi-la cegamente.
Agora, sob comando, eles organizam o próximo ataque. O plano é simples e brutal: destruir o reino e eliminar Ragnar. Kamui até pede para ir atrás dele, mas é impedido. Sua função é permanecer ao lado de Ultimatia. Afinal, se ela morrer, todos estão condenados. Durante a discussão, fica claro que eles esperam que Ragnar venha até eles por conta própria, movido pelo desejo de vingança. No fim, uma última ordem é dada. Vencer é importante, mas sobreviver é essencial. Se necessário, devem recuar e esperar outra oportunidade. A batalha se aproxima, e a princesa Starlia age primeiro. Ela ergue inúmeras espadas de prata ao redor do campo, formando uma barreira sólida para conter o avanço dos dragões. A estrutura cobre toda a área, transformando o local em uma fortaleza improvisada. Mesmo assim, Isaac não consegue esconder sua preocupação. Ele relembra o que Crimson disse sobre os acontecimentos na capital, mas Starlia corta esse pensamento. Para ela, informações só têm valor quando são úteis. Qualquer coisa que não contribua diretamente para a batalha deve ser ignorada. Ainda assim, uma dúvida permanece na mente de Isaac. E se for verdade que os dragões superiores já foram humanos, essa ideia abala tudo o que eles acreditavam. Mas Starlia não hesita. Independentemente do passado deles, agora são inimigos. E inimigos devem ser eliminados. Para ela, hesitar nesse momento seria imperdoável. Enquanto isso, dentro da cela, Crimson conversa com Ragnar. Ela explica por que não quer que ele use sua técnica de energia prateada em combate total. O motivo é simples. Existe um inimigo que muda completamente o jogo: Kamui, o dragão da garra trovejante. Um ser que ultrapassou os limites do poder. Crimson deixa claro: se Kamui aparecer, aquilo deixará de ser uma batalha e se tornará um massacre. Nem mesmo a brigada de armadura de prata teria chance de sobreviver. Por isso, ela já considera a possibilidade de recuar com Ragnar caso tudo saia do controle. Do lado de fora, Isaac continua procurando por Crimson, sabendo que ela saiu sem permissão. Durante a busca, ele encontra Fu completamente exausto, andando como se estivesse à beira do colapso. De repente, Fu o segura e exige respostas. Ele quer saber quem Crimson realmente é. O motivo é surpreendente. Graças a ela, o ritual mágico que seu grupo vinha desenvolvendo foi aperfeiçoado em um instante, atingindo um nível que eles jamais imaginaram alcançar. Para Fu, isso não é motivo de alegria, é humilhação. Depois de anos de esforço, alguém simplesmente apareceu e superou tudo com facilidade. Ele desabafa, dizendo que Crimson é o tipo de gênio que entende tudo com um único olhar, enquanto ele precisou lutar por cada avanço. As lágrimas caem e Isaac fica sem reação diante daquela frustração. Ao mesmo tempo, em outro lugar da base, Slime retorna, completamente acabado. Depois de passar um tempo com as irmãs gêmeas, ele surge com o espírito destruído, como se tivesse sido esmagado emocionalmente. Sua expressão deixa claro que aquilo foi longe demais. Antes que Ragnar possa reagir, Crimson aparece novamente. Ela explica que, para canalizar corretamente a energia prateada nas armas, Ragnar precisa se concentrar ao máximo, fundindo completamente a energia com o objeto, ao ponto de o inimigo não conseguir nem perceber sua origem. Quando Ragnar pede ajuda para recuperar o ânimo de Slime, Crimson resolve da forma mais direta possível, arremessando ele com força no chão. E surpreendentemente isso funciona. Slime se levanta animado, como se nada tivesse acontecido. Sem perder tempo, Crimson ordena que ele fique ao lado de Ragnar o tempo todo, monitorando seus movimentos. Mas antes que ela possa sair, alguém aparece, a própria princesa Starlia. Assim que Starlia surge, Crimson muda completamente de postura, se jogando na cama e fingindo submissão. Sem dar atenção a ela, a princesa chama Ragnar para conversar em particular. Os dois seguem até um local mais isolado, um porão silencioso, iluminado apenas pela luz que atravessa as frestas das pedras, refletindo nas espadas ao redor. À distância, Nazarena observa escondida, preocupada com o comportamento da princesa. Ali, Starlia finalmente revela o que está carregando. Ela explica que, diante da situação atual, talvez não exista mais um lugar seguro para seu povo. Por isso, considera aceitar a proteção da religião do Deus Solar, mesmo que isso custe sua liberdade. Ainda assim, no fundo, ela acredita que não vai sobreviver à batalha que está por vir. Por causa disso, faz um pedido inesperado. Ela quer que Ragnar vá em seu lugar, que ele assuma essa responsabilidade e continue protegendo todos, mesmo que ela não esteja mais viva. Ragnar escuta em silêncio e então recusa. Ele deixa claro que não pertence a nenhuma religião, nem precisa de títulos para continuar lutando. Sua única motivação é eliminar dragões. Nada além disso.
Quando Starlia menciona sua própria morte como algo inevitável, Ragna fica momentaneamente abalado. Mas antes que o silêncio se prolongue, ela invoca 3 espadas de prata e aponta diretamente para ele. Relembrando as palavras dele, ela exige que cumpra o que disse. Se ele quer ser usado como ferramenta, então deve obedecer completamente. A partir daquele momento, Ragna deve agir como seu subordinado e seguir suas ordens na batalha. Diante da determinação da princesa, algo muda dentro dele. Ragna relembra sua própria trajetória, um futuro onde ele luta sem parar, como alguém que não pode morrer. Mas ali, diante dele, está alguém completamente diferente. Alguém que, mesmo sabendo que pode morrer, ainda escolhe colocar os outros acima de si mesma. Esse contraste o impacta profundamente. Sem hesitar mais, Ragna canaliza toda a sua energia prateada, restante nas 3 espadas de Starlia. Ele afirma que, com isso, ela pode seguir seu caminho sem medo, porque ele estará lá para protegê-la com tudo o que tem. As palavras dele deixam Starlia sem reação por um instante. Logo depois, ela corre para fora, com um novo brilho nos olhos. Mesmo se sentindo inferior, nasce dentro dela um desejo ainda maior de se tornar forte o suficiente para lutar ao lado dele. Mas enquanto isso, na capital, o cenário é puro inferno. Dragões de baixo nível são soltos por toda parte, massacrando civis sem qualquer piedade. Pessoas fogem desesperadas, enquanto o caos toma conta das ruas. Soldados, manipulados, começam a atacar uns aos outros. O sangue se espalha por todos os lados. No centro disso tudo, Borgios absorve a energia vital dos mortos, sacrificando o que resta de sua própria vida para se levantar mais uma vez. Ultimatia observa tudo, consumida pela dor, enquanto Kamui encara a situação com outro olhar. Para ele, Borgios escolheu esse destino, morrer lutando, ao invés de viver de forma miserável. O sol começa a se pôr, e com isso, a batalha final se aproxima. No campo de combate, o ataque finalmente começa. O inimigo ordena que a Floresta Viva avance, tentando romper a barreira de Starlia. No céu, um enorme dragão mergulha com força total, pronto para destruir tudo de uma vez. Mas antes que consiga, ele é atingido e lançado para longe. Alguém apareceu? Ragna! Empunhando 2 espadas envoltas em energia prateada. Mas dessa vez, o poder não vem diretamente dele, e sim das próprias lâminas. Os dragões superiores ficam em choque. Percebendo o perigo, um deles alerta imediatamente. Se aquele realmente for o ceifador, precisam chamar Kamui agora. O outro, tomado pela fúria, exige saber o nome de seu oponente. Mas Ragna não responde. Ele apenas firma sua postura, segura as 2 espadas e avança direto para a batalha.